Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Continuamos com a nossa campanha. Hoje nós estamos em 2 Crônicas 20. Amém? Campanha poderosa, várias pessoas tendo resposta de Deus aí. Aprendeu conforme a vontade de Deus, praticando na nossa vida, não tem como dar errado, tá? Deus é perfeito. Amém? Glórias a Deus. Então, no 2 Crônicas 20, do verso 1, eu vou estar lendo até aleluias, o verso 20, do 1 ao 20, amém? A não ser que Deus mande ler mais, senão eu vou estar lendo aí do 1 ao 20. Glórias a Deus, amém? Porque quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus, amém? Glórias a Deus, aleluias. 2 Crônicas 20, verso 1 começa assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande, quero que você pense nisso, hein? Grande multidão vem contra ti, do além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Jade. Então Josafá teve medo. E se pôs a buscar o Senhor. E apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus nosso Pai. Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Porventura, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste por fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vinde para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir, e tão grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Toda a Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita,
dos filhos de Jasaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temeis, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temeis nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém também, e se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram seus levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarei. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Leia a Bíblia, igreja, ok? A Bíblia tem palavras, é palavra de Deus, e tem maravilhosas histórias que, colocando em nossa vida, muda a nossa vida por completo. Irmãos e irmãs, nesse vídeo eu quero falar sobre o medo. Nesse vídeo eu quero falar sobre algo que Deus permite em nossa vida e é, assim, proteção de Deus para com a nossa vida. Se nós não tivéssemos o temor, o medo, a precaução, nós nos mataríamos. Nós nos mataríamos. Então, quando a gente vê uma situação de perigo, qual que é a tendência quando nós vemos uma situação de perigo? A situação de perigo, Deus permite para que nós recuemos de uma situação a qual nós poderíamos nos machucar ou até morrer. Amém? Esse é o medo. Mas existe o medo e também existe a confiança. Se a minha confiança estiver somente em mim mesmo, eu vou passar por cima do medo, mas eu vou me colocar em uma situação de risco. Eu ser corajoso demais, ser valente demais, crer na força do meu próprio braço, isso nos leva à morte. Nós conhecemos várias pessoas que no passado eram valentões, resolvia tudo na força do braço. Hoje muitos estão enterrados, estão mortos, porque encontrou alguém mais valente, mais corajoso que ele e foram para vias de fato. Nesta passagem, diz que Josafá, ele teve medo por uma informação que chegou ao seu ouvido. Ele ouviu dizer que uma grande multidão, vários lugares se reuniram para vir contra Israel, para vir contra Judá e para guerrear contra eles. A multidão era muito grande e o povo de Deus não tinha condição natural de enfrentar essa batalha. Na nossa vida, quantas situações acontecem, quantos problemas acontecem que foge do nosso controle. Aquela guerra, ela fugiu do controle de Josafá, o rei de Israel, e ele via que era impossível ele batalhar contra aquela multidão e ele sair vitorioso com a força do braço. Ele sabia que Israel, que Judá, era o povo de Deus,
era o povo escolhido de Deus. Deus chama Abraão, de Isaac, Jacó, e assim surgem as 12 tribos, e vá para o Egito, vão se multiplicando, e Deus entregou essa terra. E eles venceram e conquistaram essa terra. Israel conquistou a terra, por causa de Deus era com eles. Agora ele vai para a fonte para falar com quem? Com aquele que poderia dar-lhe a vitória. Ele foi falar com Deus. Ele foi falar com Deus e não foi ali sozinho. Ele chamou mais pessoas com ele para orar. Olha só que interessante. Eles se reuniram. A importância de estar ligado a uma igreja. Eles se congregaram. Eles juntos buscaram a face do Senhor. Oraram a Deus. E interessante que Deus não fala com o rei Josafá diretamente. Naquela oração ele levanta alguém no meio da congregação, toma aquela pessoa e lança uma palavra profética. Olha, você vai sair contra o seu inimigo, você vai sair contra a multidão, mas você não vai ter que lutar. Eu lutarei por você, você vai ver com os seus olhos, mas o próprio Deus lutará por você. Olha que palavra tremenda, olha que palavra maravilhosa. Josafá teve que juntar os seus homens e ir para a luta. Muitas vezes nós enfrentamos uma dificuldade que aos nossos olhos é impossível de nós vencermos sozinhos, e realmente é impossível de vencermos sozinhos, mas quando nós buscamos o Senhor em jejum, em oração, em consagração, chamamos a igreja para orar conosco. Se não está ligado a uma igreja, começa a participar de uma igreja, começa a participar de um grupo de pessoas que buscam a Deus, que tem temor a Deus, pessoas de oração, para ajudar a sua causa e a causa de muitos. Nesse caso, a guerra não seria somente contra Josafá. Josafá, rei de Israel, seria atingido, mas toda Israel, ou parte dela, seria atingido com essa grande multidão que viria contra Judá, contra Israel. Ele convida, ele não vai sozinho enfrentar a situação, mas ele chama também o povo para orar, para buscar, para jejuar. E nesta noite eu estou chamando você que está ouvindo esse vídeo, que está participando dessa campanha, que vai até o dia 10 de janeiro de 2022, para orar, buscar a face do Senhor, ler a Bíblia, jejuar, o tempo que você consegue, porque cada organismo é diferente do outro. Talvez você não tenha costume com o jejum aí 40 minutos já começa a passar mal, muitas vezes até psicológico. Mas se os seus 40 minutos é o máximo que você consegue fazer, Deus vai se agradar dos seus 40 minutos. Aí no amanhã você faz outro e vai já ficar 50. Daqui a pouco você está fazendo 2, 3 horas, ou conseguindo levantar de manhã e entregar aí o seu jejum 18 horas. Você está entendendo? Deus vai te capacitando para as coisas necessárias. Eles jejuaram, buscaram a face do Senhor, saíram. E Deus vence aquele inimigo. Deus luta por eles e vence aquele inimigo. Aleluias. Continua lendo do 21 até o 28. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Santo é o Senhor. Leia até do 21 até o 28, que você vai ver como foi maravilhoso a estratégia que Deus deu para que Josafá vencesse os seus inimigos. Deus quer que você também vença as suas lutas, as suas barreiras. Deus não quer que você perca a noite de sono, desanime, para de servi-lo, porque a luta é grande, uma multidão veio contra ti, o problema que veio contra ti é enorme, é difícil, é impossível de resolver. Nós estamos falando de um Deus Todo-Poderoso. E eu peço que você confie nesse Deus. Eu peço que você confie nos profetas verdadeiros que ainda existem na face da terra, que
Fala segundo a palavra do Senhor. Medita no que eu estou falando para você. Leia a Bíblia. Medita, o que eu estou pedindo para você é confiar em Deus e ler a palavra de Deus. E acreditar nela. Ela não é coisa do passado. Ela não saiu de moda. Deus não sai de moda. Amém? Aleluias, glórias a Deus. As teorias e filosofias, elas são comprovadas hoje e passa um tempo, aquela teoria cai por terra. Um outro homem cria uma outra situação para aquela teoria que vai contra a primeira teoria que foi comprovada num certo período. A palavra de Deus não. Ela é comprovada ontem, ela é comprovada hoje e ela vai ser comprovada eternamente, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Eu continuo com 89 nomes para a oração. Amém? Estamos numa campanha de um voto de R$200. Você participa, envia o seu nome no meu zap. Você vai pagar esses R$200 somente. E somente se Deus fizer algo tremendo em sua vida. Senão, até o dia 10 de janeiro de 2022, você não precisa pagar o voto. Eu não vou ficar cobrando você porque você enviou o nome para estar na oração. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Querendo enviar o nome, meu zap, Pastor Edgar, Ministério Jerusalém de Glória em Glória, DDD 44, telefone 999 50 26 38. Eu sou de Maringá, Paraná, Ministério Jerusalém de Glória em Glória, um ministério voltado para pessoas em condições de rua. Deus Pai Todo-Poderoso, estão aqui, Senhor, 89 nomes. 89 nomes que teu Espírito Santo colocou no coração deles estarem aqui. Foram tocados pelo Senhor. E eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada causa que está aqui, cada situação, e alegra, Pai, o coração do teu povo. Mostra para eles, ó Pai, que nesta batalha eles não terão que pelejar. O Senhor dará a vitória em nome de Jesus. Eu saúdo a todos e todas com a paz do Senhor Jesus.